Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um bocadito aqui. Nem que for uma pessoa ou duas pessoas, não é? Vou fazer aqui um compassozinho de espera. Fazer aqui um compassozinho de espera. É importante a gente fazer um compasso de espera. Eu sei que algumas pessoas já leram ali a minha publicação. Eu estou aqui a fazer um compasso de espera. Eu quero ver também aqui as pessoas a reagirem. Mas é para reagirem mesmo, não é? Com verdade. Por isso é que algumas... Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre esses assuntos. Mas eu quero que as pessoas reajam em relação a este assunto, não é? Quem quiser também participar, pode fazer o pedido para poder participar. Porque o que nós queremos aqui é trazer esses assuntos, não é? Esses assuntos... Porque nós não podemos fugir desses problemas, e também não podemos ficar calados quanto à situação de assassinato de caráter ou de assassinato de imagens, não é? Quem quiser participar, eu sei que muita gente está ali, eu sei que tem pessoas a me assistirem, não é? Mas preciso que essas pessoas também reajam. Vou dar mais um compasso de espera. Quanto a isso, também estou cá a fazer aqui as minhas coisinhas. Porque há certas coisas que vão acontecendo, nós não podemos estar calados com medo, que as pessoas vão deixar de te acompanhar, as pessoas vão deixar de dar um gosto, as pessoas vão deixar de te ver como uma pessoa, não é, do bem. E é isso que nós queremos acabar com elas, não é? O que nós temos acompanhado aqui diante não só das redes sociais, mas através dos nossos compatriotas, não é? Através dos nossos compatriotas que tanto todos nós lutamos, não é? Para que eles pudessem ser soltos, não é? Por isso eu digo, estando numa causa social, ou lutar por uma causa social, não é fácil. Não é fácil, e as pessoas não podem esperar que
depois de fazerem alguns trabalhos ou ajudarem algumas pessoas, as pessoas não podem esperar receber algo em troca ou serem mencionados depois, não é? Dos mesmos serem soltos. Porque é triste estar do lado, é difícil estar do lado daqueles que lá tiveram dentro das cadeias, mas também é difícil, não é, entendermos aqui o comportamento de alguns. O comportamento de alguns, porque quem já teve um parente ou alguém, amigo, não é, na cadeia, sabe muito bem como é que essas pessoas, depois, quando os mesmos saem, é preciso ter muita calma, é preciso ter pessoas certas para poder dar uma direção a essas pessoas. E o que nós temos acompanhado aqui, só temos vindo mostrar o quanto nós não estamos preparados nem para apoiar, nem para abraçar causas nenhuma. E eu espero que muitos reflitam em relação a algumas palavras que têm direcionado por aquelas pessoas, não é, que nesse exato momento precisam tanto de nós, não é? Precisam tanto de apoio. Quando eu digo apoio, nem é apoio monetário, às vezes um apoio, dar uma palavra, saber como é que essa pessoa está, o que é que podemos fazer, tentar perceber o porquê que essa pessoa está a reagir desta maneira. Não só cobrando, porque o que eu tenho visto aqui, muita gente a cobrar uma coisa que não deveria ser cobrada. Fazer o bem para o outro não deve ser cobrado. Tu não podes esperar nada em troca. Não podes esperar nada em troca. Espera que a pessoa, não é? Espera que a pessoa lembre-se o quanto tu foste importante para ela. E é triste dizer isso. É triste dizer isso. Para aquelas pessoas que não se aperceberam o porquê que eu ia fazer esse live, eu estou a fazer esse live. Eu estou a fazer esse live em relação, não é, aos ataques pessoais, a destruição de imagens, não é? A intolerância. Eu venho falar aqui de tudo. A intolerância entre pessoas, entre compatriotas, não é? E o que nós estamos aqui a defender não é para... como é que eu vou dizer? No meu caso, eu quando venho cá falar, eu não tomo partido de ninguém. Eu apenas vejo o lado da razão. E o lado da razão fala por si só. Fala por si só. E eu tenho visto também, antes mesmo de estar aqui, acompanhei algumas publicações ali de alguns irmãos, não é? De algumas manas que estão a ser, não é? Que estão a ser bombardeadas em relação à posição em que elas tomaram. No caso da conferência do Tanaís, no caso do outro senhor ali, tentar mais ou menos dar um sentido, não é? Ou mostrar ao Tanaís, não é? O que é que ele pode fazer, o que é que não pode fazer. É preciso orientação também. Porque quando alguns jovens saem da cadeia, precisam ser orientados.
precisam ser orientados, não é? De uma maneira para que eles não corram o risco de cometer os mesmos erros. Quando falamos aqui em relação ao ativismo, o ativismo é preciso ter consciência. O ativismo não pode ser um campo de batalha. Não pode ser um campo de batalha entre pessoas que defendam as mesmas causas, não é? Assassinato de caráter, tentarem apagarem o trabalho que o outro já fez, isso não pode estar a acontecer. E o que nós estamos a acompanhar aqui é que de tanto nós lutarmos para que esses manos fossem soltos, alguns estão a perder o teor do que é lutar por um compatriota. Estão a perder a essência do que é lutar por alguém, como podemos defender essa pessoa, não é? Estamos a perder toda essa essência da luta. Eu não me considero uma ativista, mas é aquilo que muitos não sabem e também não souberam, não é? Eu me considero aqui praticamente pessoa que defende causas humanas. Causas humanas, por que eu digo isso? Porque diante da minha luta, quando eu comecei a dar aqui a minha voz, emprestar a minha voz, eu comecei pela luta pelos doentes que vêm de Junta Médica cá em Portugal. E antes mesmo das pessoas tiverem mais ou menos a ideia de me conhecerem, eu fiz trabalhos esses que eu não apresentava aqui nas redes sociais. Nem tudo que eu fui fazendo as pessoas sabiam. E nem tudo que nós fizemos perante a luta dos doentes nós trazíamos aqui nas redes sociais. Mas muitos deles sabem muito bem quem foram as pessoas que estiveram ali, que deram a sua cara para poder então trazer esses assuntos diante da mídia, não só da mídia angolana, mas também da mídia europeia, porque quem estiver atenta, não é, vai poder saber para onde nos encontrar, porque nós deixamos também aqui coisas registradas, coisas essas que muitos, quando nós começamos, muitos não davam muita importância ao que é lutar pelos direitos dessas pessoas. Por quê? Porque muitas das famílias estavam aconchegadas, porque tem um parente que pertence ao partido no poder, tem um parente que pertence aos partidos da oposição, e são eles que são beneficiados por essas juntas médicas. Quem acaba por sofrer são as pessoas mais humildes. As pessoas mais humildes que não têm famílias, que possam falar por elas, né? Pessoas essas que não sabem para onde recorrer, não é? E essas pessoas sofrem. Se não tiver pessoas com coragem para poder defender essas causas, essas pessoas sofrem. E até agora continuam a sofrer. E eu me revejo aqui na situação de alguns ataques pessoais, não é? Temos que esquecer um bocadinho desse tipo de comportamento, não é? Temos que deixar um bocadinho desses comportamentos, porque fazer ataques, não é? Destruir a imagem do outro não é muito bom. Não é muito bom. Podemos sim fazer as nossas críticas, mas não de caráter, de assassinato de caráter, como muitos têm feito. E lembramos aqui que antes mesmo de nós estarmos aqui diante dessas lutas, não é? Antes mesmo de nós defendermos causas, nós antes tivemos as nossas atividades.
fomos funcionários de algumas instituições, não é? Alguns têm os seus parentes que também fazem parte, frequentam os mesmos sítios com esse pessoal que nós, nesse exato momento, declaramos guerra, que é o regime, não é? Mas não significa que nós viemos aqui diante das redes sociais mostrar os nossos descontentamentos, não é? Não significa que nós somos inimigos dessas pessoas. Nós somos contra as políticas que esses senhores implementam, que não surtem efeito diante da sociedade. E dali vem a nossa vontade de poder dar voz àquelas pessoas que não têm voz, não é? E nós não podemos ver, não é? Essa situação a passar de lado. Não, nós os angolanos temos mesmo que lutar pelos nossos direitos, independentemente do status social em que tu te encontras, não é? Independentemente da posição, não é? Independentemente do país onde tu te encontrares, não é? Não te tira o direito de tu não dares a tua voz como empréstimo para poder lutar, não é? Pelas causas sociais do nosso país. Não é? Eu vou falar aqui um bocadinho aqui em relação à minha posição. Eu já saí de Angola já há muitos anos, não é? Os meus filhos todos já nasceram cá. E para quem me conhece, os meus filhos não são mais muito, já tinham filhos adultos, para quem não sabe, não é? Mas o que eu vivo cá, não é? Eu se fosse uma pessoa que não pensa pelo bem-estar de outra pessoa, eu estaria a dizer, estou um pouco me lixando, deixa os outros manifestar, deixa os outros gritar, deixa os outros falar, não é? Porque não vivo lá. Eu tenho o que comer. Eu não durmo na rua. Em casos de tratamento, não é? Eu tenho como, não é? Suprimir as minhas necessidades. Não estou à falta de luz. Não vivo em habitação social. Eu vivo em habitação normal. Porque tenho condição de pagar as minhas despesas. Não é? Tenho condição de como, não é, sustentar a minha família, não é? E é isso que me faz estar aqui. Eu não sou indiferente às causas sociais. Eu não sou indiferente a defender, não é, um compatriota. Eu estou sempre atenta. Quando houver alguma situação em que alguém precisa de ajuda, eu estou lá, sempre. Por isso é que eu digo que o meu telefone é aberto para todos. Por isso é que eu atendo mensagem de todos os que vem de todos os lados, até a meia-noite, 1h da manhã. Porque eu me doei para essas causas sociais. Mas eu não espero nada em troca em relação às causas sociais. Eu me doei por quê? Porque eu me revia dentro das causas, não é, desses senhores ou dessas famílias que vieram de junta médica. Porque eu também tenho, não é, membros de minha família que sofrem de alguns problemas de saúde grave. Então dali me veio essa coragem de poder ajudar os outros. É ali onde eu me revejo diante das causas. É difícil acompanhar a situação de alguns manos em Angola.
É preciso que nós respeitemos também, não é, a posição dos outros. E o que nós estamos a ver aqui, estamos a ver os manos preocupados, não é? Porque o nosso mano que saiu da cadeia não mencionou muitos nomes. E as pessoas estão preocupadas, não é? As pessoas estão preocupadas. O mesmo já é tratado como traidor, como vendido, como mal agradecido, não é? Isso não pode estar a acontecer, porque se me perguntarem assim, mas tu estás a vir diante dessa live falar, tu acompanhaste, eu acompanhei até o momento, quando ele saiu eu recebi a mensagem direito. Recebi a mensagem direito, mas não expus a mensagem. E como é que eu recebi a mensagem direito? De alguém próximo. De alguém bem próximo. Esse alguém próximo é o nosso amigo aqui, o Simão Cativa, porque eu estava sempre em contato com o Simão Cativa. Tanto um como o outro, não é? Por isso é que nós temos as pessoas certas em lugar certo para poder nos informar, não é? Em relação à situação desses manos. E quando alguém vê aqui no meu feed de notícia uma publicação, eu não faço cópia de publicações, porque eu tenho informações direitas também em relação a esses manos. E todos nós fizemos de tudo para que esses manos saíssem. E alguns também fizeram de tudo, enquanto alguns manos estiveram na cadeia, alguns também tiveram, não é? Nessas lutas, não se esqueceram, tiveram ali até o fim. E diante das cadeias não havia só esses dois manos, havia mais pessoas, e existem mais pessoas presas. Mas se nós repararmos aqui, não é? Se nós repararmos aqui diante das nossas lutas, nós mencionávamos apenas dois nomes de duas pessoas que estavam presas, mas existem mais pessoas presas. Existem mais pessoas perseguidas nesse exato momento, não é? Nós lutamos sim para que esses manos tivessem saído das cadeias, não é? Mas eu acho que nós estamos a ter uma demência. Diante dessas cadeias, ou diante das manifestações, morreram pessoas. Essas pessoas deixaram famílias. Essas pessoas, não é? Não mediram até onde que poderiam chegar e perderam as suas vidas. E essas pessoas já foram todos esquecidos. Isso não pode estar a acontecer. Então nós lutamos para que os nossos irmãos saiam da cadeia. Depois de sair da cadeia, nós estamos a apedrejá-los, não é? Porque o mesmo saiu com uma outra retórica. Só ele pode dizer o que ele sente. Só ele pode dizer o que ele está passando nesse exato momento. É preciso ter muita atenção em relação a esses comportamentos, não é? De sacrificar alguém que esteve na cadeia. De sacrificar alguém que esteve ali, não é? Até o momento da soltura. Só ele sabe, não é? O que lhe fez falar diante daquela conferência não é? Só ele sabe. É preciso entender um bocadinho do lado dessas pessoas, porque teve decepções. Será que nós temos uma demência que nós não conseguimos perceber o quanto o mais prejudicado aqui foi o Tanaís? Será que nós não temos noção o mais prejudicados? Há senhores que se dizem ali ativistas, não é? Há senhores que se dizem ali ativistas, que quando eram
relatados que estavam na cadeia, é de um dia para o outro, 3 dias e saíam, e muitos deles, não é? Eram-lhes feito campanhas cerradas. E o Tanaíse foi prejudicado, sim. É isso que nós, os angolanos, não queremos ouvir. O Tanaíse foi um dos mais prejudicados, porque por isso é que eu, quando vinha fazer aqui os meus lives, eu dizia: será que existe ativista de primeira, ativista de segunda, ativista de terceira e de quarta categoria? Se vocês irem ver os meus lives, vão ver muito bem o porquê que eu falava aquilo. Porque no momento em que alguns entravam, apenas ficavam 3, 4 dias. E o outro que já lá teve, não é? Já teve a caminho de anos. Ninguém se predispôs, não é? Muitos deles, não é? Não davam nem as caras. Em relação à vigília. O que aconteceu em relação à vigília? As pessoas estão... Não basta só nós estarmos a acompanhar os outros, seguir, tipo, o outro falou, o outro fez, é o mesmo que eu vou fazer. Não, é preciso entender. É preciso entender e perceber que houve falhas. Houve falhas. Por isso é que eu digo, quando eu falo aqui em relação ao ativismo, o que eu vou percebendo aqui é que a maior parte dos que são considerados os tais ativistas defendem causas políticas. É aquilo que eu queria perceber. Essas pessoas são ativistas políticos ou são ativistas sociais? É isso que eu quero entender. Por que nós não podemos falar em relação a isso? Por que nós não podemos falar em relação a nós próprios? Nós podemos sim falar em relação a nós próprios. Então só existe ativistas que defendem partidos políticos, não existe ativistas que defendem, não é, causas sociais. É preciso que as pessoas estejam atentas. Não basta só estarmos aqui porque sou ativista. Ativista de quê? Social? Ativista político? Ativista ambiental? Ativista que defende causas religiosas? Ativista quê? Não é? É preciso entender que nem todo mundo deve ser só apenas, não é, defensor de causas políticas. É preciso que haja também pessoas que pensam diferente. Por que as pessoas não gostam de pessoas que pensam diferente? Que são livres dos seus pensamentos, que são livres das suas ideias, que são livres das suas lutas, não é? Por que nós temos que ser igual em relação aos outros? Todos nós não podemos ser iguais. Nós temos que procurar saber o que eu defendo, o que eu defendo na realidade. Eu não tenho que vir defender causa política, causa de político. Não tenho que vir defender causas essas que não surte, não é? Nada em relação ao povo. Porque todos nós aqui temos uma causa a defender. Nós todos aqui temos uma posição, temos ideais. Mas eu não me revejo em ideais políticos. Eu me revejo mais em ideais, não é? Ideias essas sociais, não é? E ninguém me vai obrigar, ninguém vai me obrigar a falar aquilo que você quer ouvir. Ninguém vai me obrigar a falar aquilo que você quer ouvir. Não. E o que nós temos visto aqui, não é? Esse tipo de comportamento de assassinato de caráter tem que acabar. Nós não podemos dar espaço em relação a isso. Se tiver que falar, chamar a atenção, deve ser no off. Por isso é que os partidos estão como estão. Por isso é que esses partidos se comportam como tal. Por quê?
Por isso é que nós não sabemos a verdadeira história da libertação, dos movimentos de libertação da Angola. Quem foram os mentores, não é? Porque não podiam debater isso a público, senão as pessoas iam ver, afinal de contas, que aquele que está na foto não é o mentor das lutas de libertação e sozinho, está entendendo? E é o mesmo que nós queremos fazer, porque não, vocês não podem estar aqui a criticar a UNITA, porque a UNITA não. É errado. Se vocês estão a acompanhar a situação de cá de Portugal, se vocês estão a acompanhar aqui, todos os partidos são criticados. Todos os partidos, mas você não ouve ameaças, ser ameaçado por quê? Porque você criticou. É um direito do cidadão. Se outro vir com uma outra forma de opinar em relação a alguns comportamentos desviantes, não é? Você não vê as pessoas a receberem aqui ameaças. Por que a UNITA tem que ser nulo de crítica? Por que a UNITA deve ser nulo em relação às críticas? Por que o MPLA, não é, deve ser nulo às críticas? Ou alérgico às críticas? Por que outros partidos da oposição devem ser nulo de críticas? Por que os deputados não podem ser criticados? Por quê? Por que os governantes não podem ser criticados? Quem são esse pessoal? Quem são esse pessoal? É triste, por isso é que nós estamos como estamos. Estamos como estamos por quê? Porque nós acostumamos esses políticos a não receber críticas. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a construir novamente, preparar outro partido para que, quando ele chegar ao poder, ninguém pode criticar. Ninguém pode, não é? Chamar a razão. Ninguém pode mostrar o seu descontentamento em relação a esses partidos. Não é? O que nós temos acompanhado aqui é que o ativismo em Angola tem sido um ativismo de teatro. Ativismo esse de teatro, porque nós não podemos, nós somos bloqueados porque nós estamos a criticar. Nós somos bloqueados, não é? Porque nós não estamos de acordo com aquilo que eles querem ouvir, não é? Nós estamos a ser bloqueados, não é? Porque nós não estamos a andar na mesma linha com esse pessoal. Isso não pode estar a acontecer, meus irmãos, não pode estar a acontecer. Se esperarem de mim, passarem a mão em relação à contribuição do sofrimento do povo angolano, diante desse comportamento desses partidos da oposição, não é? Vocês vão esperar sentados. Vão esperar sentados por quê? Porque vocês só querem ouvir aquilo que vocês querem, não é? Eu tenho que falar aquilo que vocês querem ouvir e não pode. Por que o outro, quando vem com uma outra retórica, já é vendido? Por que os outros, quando vêm com outro tipo de retórica, já são vendidos? Há que respeitar a posição do outro. Há que respeitar, não é? Não aceitas, mas respeita a posição do outro. Por isso é que existem os prós e contras. Por isso é que existem pessoas diferentes em relação às suas reflexões. Ninguém está proibido a não fazer, a não criticar. Ninguém está proibido. Todo cidadão deve estar preparado para receber crítica. Seja para onde ele estiver, tem que estar preparado para receber críticas, não é? A intolerância. Nós estamos a produzir novamente esses comportamentos de intolerantes, não é?
Nós não estamos a ser tolerantes e consoante, não é? Consoante as ideias ou a opinião dos outros. Nós queremos matar, nós queremos folar, nós queremos perseguir, nós queremos destruir a imagem dos outros, não é? Uns aos outros. Nós queremos apagar na totalidade a luta que aquele cidadão fez ou tem tido a fazer. Porque os mesmos têm o seu direito de exprimir as suas opiniões. Mas é preciso que as pessoas também entendam o quanto esse pessoal passou, não é? Se o caso é falarem nos offs, ligam para esse jovem, ligam para ele para perguntar, para saber como é que ele está, não é? O que ele está a sentir, o porquê que ele se posicionou assim. Então vocês que gostam tanto dos offs, não sabem usar os offs? Vocês não sabem usar os offs? Todo assunto que vem a público deve ser tratado a público. Não deve ser tratado nos offs. Então nós queremos atacar o regime, mas nós não temos a capacidade de aceitar o quanto vocês também estão errados ou o quanto nós estamos errados. É só fazer uma leitura dos tempos, falando na leitura dos tempos, não é? Falando na leitura dos tempos, todo ativista que se revê em causas políticas não vai defender causas sociais. Nunca vai defender causas sociais. Porque ele está a ser cafricado diante dos partidos. Como é que ele vai se soltar para poder defender causas sociais que está a fazer com que o mundo, não é? Vê o quanto o povo está a ser sacrificado. Como é que esse pessoal vai defender causas sociais? Não, ele vai fazer a pimpa que está a defender causas sociais. Porque ele estando ali, ele vai se sentir seguro. Não é? Nós, os angolanos, ainda não aprendemos o que é fazer ativismo. Nós ainda estamos pendurados nos partidos. Ai, ninguém fala do meu líder. Ai, ninguém fala do meu presidente. Ai, ninguém não sei o quê. Ninguém não sei o quê. É preciso, não é? Que essa massa cinzenta que está dentro da sua cabeça funcione. Porque o teu líder, não é? Senta na mesma mesa que o partido no poder. Recebe salário, não é? Vários salários em relação àquilo que ele representa, como conselheiro de Estado, como presidente de um partido, recebe muitos salários. E nós estamos aqui cegamente. E quando um dos dias tu estiveres a precisar, esse teu líder vai estar ali. Porque o ser líder não basta só ser líder na boca. Um líder deve estar perante aos seus compatriotas. Um líder deve caminhar de mão dada diante dos seus compatriotas. Um líder deve, não é, mostrar o quanto ele está preparado para, não é, para ocupar essa liderança, essa posição de líder, não é? Então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a lutar para quem? Contra nós próprios, não é? Para eliminar aqueles que pensam diferentes? Ou estamos a lutar para serem os vistos diante de alguns partidos políticos? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Quanto à nossa luta, está a ser um fracasso. Está a ser um fracasso. Se nós estamos a atacar o nosso compatriota, que tanto nós lutamos para que ele fosse solto, não é? Está sendo um fracasso. Está sendo um fracasso. E nós estamos a bater palma
porque o fulano foi vendido. Tem muita gente. Eu vou falar aqui também daquele senhor, o tal, o Helder Schulte, não é? O Helder Schulte. Se vocês lembrarem aqui, para quem também fez faculdade em Angola, para quem estudou, para quem não sei o quê, a maior parte dos professores, a maior parte dos professores universitários são do MPLA. A maior parte dos professores que estão a lecionar nessas faculdades, não é? São do MPLA. São do MPLA. Não é? E a maior parte desse pessoal todo que representa algumas instituições são todos do MPLA. Lembram-se quando éramos crianças, como é que íamos vestidos nas escolas? Menino da OPA. O que é que vocês se lembram em relação a isso? Em relação aos meninos da OPA? Como é que nós vestíamos todos caracterizados? Está a entender? Aí nós não conseguíamos ver o quanto nós já fomos sequestrados, não é? Aí nós não conseguíamos ver. Vivíamos tão fechado, não é? Tão fechado. E agora que nós estamos a conseguir mais ou menos, não é? Mostrar o quanto, não é? Podemos fazer alguma coisa pelo nosso país. Já aparecem pessoas de cabeça vazia. Todos nós temos um irmão, temos um tio, temos um marido militar e tudo mais, não é? Vestindo uma farda, não significa que você, não é? Já é comprado, porque as pessoas têm profissão, as pessoas tiveram percurso, as pessoas tiveram caminhadas, não é? As pessoas tiveram caminhadas. E muitas dessas pessoas que estão mesmo a apontar o dedo nesse pessoal, é preciso também serem investigados. É preciso serem investigados, não é? Não é porque alguém veio com uma opinião diferente, tá vendido, não é? E nem todo mundo está nessa andância para ser vendido, para ser comprado por tostões, não é? Nem todo mundo está nessa luta, não é? Para ser visto, para ser chamado. E é que muita gente acha. Porque se você pensar diferente, falar diferente, já és comprado. Nós ainda temos pessoas que não podemos tumbular aqui os nomes, não é? Mas nós sabemos quem são, tá entendendo? Nós sabemos quem são. E são também essas pessoas mesmo que estão a apedrejar, não é? Os nossos manos. São essas pessoas que estão a apedrejar. Então, o que é que vocês são, afinal? São ativistas, não é? Ou são aqui perseguidores de pessoas que pensam diferente? São ativistas ou são pessoas aqui que estão preparados para perseguir os outros, né? Para tentar destruir a imagem de outras pessoas? O que é que nós queremos, afinal? O que é que nós queremos aqui diante dessa luta, então? Se essa luta, como é que as pessoas estão a lutar? Estão a lutar como essa? O que é que vocês querem na realidade? O que é que vocês querem na realidade? Porque, cuidado com a distração que vem das redes sociais. Não, vocês mesmo é que estão a distrair as pessoas. Porque vocês não estão a querer com que os outros falem aquilo que sentem. Vocês mesmo. Porque cuidado que o MPLA está a fazer com que essas pessoas venham falar. Que MPLA? Que MPLA? Como vocês estão acostumados. Lila, vem cá. Como vocês estão acostumados, não é? A fazer esse tipo de papel. Vocês acham que todo mundo está aqui para se sujar por um tostão? Aqui ninguém quer, não é? Esses tostões, porque vocês sabem, não é? Vocês sabem, quando vocês se predispõem a essa situação, vocês sabem que vocês venderam a vossa alma.
Tanto quanto de um lado como o outro. Tanto quanto de um lado, não é? Era mesmo só para desligar aí. Tanto de um lado como do outro. E nós estamos aqui a aplaudir. Ai, olha como é que ele está a falar. Olha como é que ele fez. É triste. É triste. É triste. Ajudem ainda. Prestem ainda atenção, não é? O porquê que eles reagiu assim dessa maneira. Prestam ainda atenção. Liguem ainda. Para tentarem perceber o que ele está a passar. Liguem ainda. Não é? Liguem ainda. É aquilo que costumamos a dizer aqui, seguir a bala. Muitos seguem a bala mesmo. Não é? Muitos seguem a bala. Não têm palavras próprias. Não é? Não conseguem defender os seus ideais. Não conseguem defender a sua posição. São impostos, não é? Eles mandam vir falar para poderem, não é? Já que não posso chegar até aquela pessoa, então eu vou falar, eu vou chegar até ela, vou falar, vou expor. E isso não pode estar acontecendo. Não é? Isso não pode estar acontecendo. Liguem ainda para o rapaz. Não é? Tentam ainda perguntar, não é? Como é que ele tem dormido. Não é? Porque também diante da noite também é ali onde ele começa, não é? Onde ele começa a rever algumas situações que passou na cadeia. Não basta só virmos aqui as redes sociais, tipo, partilhar coisas, tipo, e mostrar o quanto você está descontente porque não falaram teu nome, porque ele não falou, porque ele não presta, porque ele é mal agradecido, porque ele... Não. Se for assim, então também os que ajudaram nos office também vão sair. Porque os que ajudaram até nos office ajudaram muito mais ainda que propriamente muito desses que estão aí a falar. E eu não espero. Por isso mesmo eu digo, quando eu ajudo alguém, se eu não expor, eu peço, olha, não diga o meu nome. Não diga o meu nome. Eu vou ajudar, mas não diga o meu nome. Porque muitas das pessoas acham, não é? Só porque ajudaram, devem ser homenageados. Não é? Então estás ali para quê? Estás ali para quê? Estás ali para quê? Quem disse que um político não deve ser criticado? Quem foi que contou que um deputado não deve ser criticado? Quem falou que um líder não deve ser criticado? Quem disse que um presidente não deve ser criticado? Quem disse que um ativista não deve ser criticado? Quem foi que disse que um ativista não deve ser criticado? Deve estar preparados para críticas. E o que nós soubemos aqui, muitos só estão aqui porque é o caminho, não é? Que lhes levará aqui a ser visto em alguns partidos. O que é que esse pessoal faz? Quais são as causas que esse pessoal faz? E o ativismo angolano é tão imbecil, não é? É tão imbecil. A causa que os outros vão estando a levar em prática, não é? Ainda vem boicotar. São tão imbecil, não é? Tão imbecil que não pensam. Mas nós estamos aqui e vemos todas as redes sociais, resistência, estamos juntos, ai não sei o quê. Isso tem que começar a acabar. Tem que começar a acabar. E esse tipo de chamadas de atenção não deve ser dos office. Eu acompanhei alguns lives ali. Até mesmo do próprio Dito Darling. Não é? A dizer que os outros não são nada. Quem é você? Não, você não pode se posicionar dessa maneira. Se você se acha, não é, uma personalidade, alguém que tem poder diante da sua retórica, não é? Tu não podes dizer que o outro não é ninguém, porque ele teve uma posição diferente. Tu não deves, não é,
desmerecer o trabalho do outro. Tu não podes fazer com que o trabalho do outro seja visto como nada. Não é? Eu acompanho mais pessoas aqui, e o que tem que ser visto aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Eles têm voz para vir defender partidos, eles têm voz para vir defender deputados, mas não têm voz para saírem nas ruas, não é? Saírem nas ruas, ou quando houver uma manifestação, quando houver uma vigília. Se vocês repararam aqui, houve vigílias, não é? O do Tanaíse foi a vigília que as pessoas não deram muita importância. Será que ela não tem direito de falar? Será que ela não tem o direito de vir expor, não é, a situação dela? Será que não pode, não deve, não é, mostrar o quanto está descontente? Será que ela não pode? Ela é livre. Independentemente se você vai aceitar ou não, é livre. É livre. Nós todos dissemos aqui, não, somos ativistas. Eu quero saber, eu já fiz essa pergunta várias vezes. Então, são ativistas que políticos ou ativistas que defendem causas sociais? Ou somos só apenas boca de aluguel para vir defender político? Político, tu te vês em algumas situações críticas, tu não vai ver nenhum político. Vamos lá fazer uma reflexão em relação a esses momentos, não é? Das manifestações, morreram gente. O que é que vocês não estão a entender? Não é? Vamos ainda fazer uma vigília em relação àqueles que já morreram. Pedir com que haja justiça para que essas famílias, não é? Para que essas famílias sejam apoiadas, tanto quanto em relação a advogados, como em situações essas críticas. Morreram gente, o que é que vocês não estão a entender? O que é que vocês não estão a entender? O que é que os ativistas angolanos estão a entender? Morreram pessoas. O nosso ativismo não pode ser só de boca, balela. Boca, não é? Estamos a sair nas ruas. É preciso ter direção. Por que vocês não aprendem com outros ativistas de outros países? Um líder deve estar à frente. Caminhar com todo, não é? Numa só luta, caminhar. Vocês acham que esses políticos que vocês andam a levantar bandeira, olha, estão aqui, estão em Portugal, olha, estão cá em Portugal. Vocês pedem, não é? Que interceptam os políticos do MPLA, mas vocês não pedem para interceptar os vossos, como posso dizer? Não é? Estão cheios de casas aqui, frente à praia. Aprendam com isso. Os mesmos salários que são aprovados aí naquela mesma assembleia, não é? São os mesmos que também pegam, não é? Vêm para aqui, para Portugal, compram casas frente ao mar. Você les encontra lá, essa hora estão esticados, eles e as suas famílias. O que é que vocês não estão a perceber? Será que eles fizeram bem? Não é? Será que eles fizeram bem? Agora vem com essa retórica de que doar 50% para instituições ou para a sociedade civil? Vão doar o primeiro mês e outros meses, como é que vai ser? Como é que vai correr? 22 milhões? Estava bem emprego em ações sociais. Se olharem um bocadinho aí pelas ruas, não é? Tanto quanto das ruas onde eles passam. Crianças que estão a trabalhar para sustentar famílias.
Crianças que acordam 5 horas para ir engraxar sapato e ainda por cima engraxar sapato desse pessoal todo. E nós aqui estamos a bater palma. Ai, não toca no meu líder. Ai, não toca no meu presidente. Ai, não toca no meu preferido. Que preferência é essa que as pessoas estão a ter pelos políticos? E esses assuntos não devem ser só falados nos off, devem ser falados aqui mesmo nas redes sociais. Eu estou a ver ali algumas trocas ali de situações de conversas faladas nos Facebook da irmã Laurinda em Angola. Acha que aquele jovem, como é que ele se chama? O Hitler, tem razões para aquilo? Tem razões para atacar aquela pessoa? Porque não podem falar do político X e não podem falar do político X. O que é que ele ganha com isso? Então a luta dele também foi em vão. A luta dele também foi em vão. É só vocês olharem pelas redes sociais, vocês vão encontrar esse tipo de conversa. Porque aí a Laurinda não pode vir expor a conversa aqui, tinha que ser no off, não, tem que ser mesmo a público. Se são situações em relação à situação do país, chamando atenção ao comportamento, não é, de alguns deputados, é aqui mesmo onde devem. Porque senão nós vamos caminhar do jeito que nós estamos a caminhar com o partido do poder. Os mesmos vícios, não é? Os mesmos vícios desses partidos, não é? Vão continuar. Vão continuar. E nós estamos a ver aqui, cada vez mais estamos a fazer com que as pessoas começam a se perguntar o que é que nós estamos aqui a fazer. Então, por que nós estamos a fazer? Por que nós nos empenhamos então a fazer essas manifestações? É para defender partido? É para defender político? Você vê só o fanatismo que esse pessoal... O fanatismo que esse pessoal, não é, tem pelos partidos, pelos deputados. Todos esses não são nulos à crítica. Tanto quanto os partidos da oposição, tanto quanto os seus militantes, tanto quanto os seus seguidores fanáticos, não são nulos a serem criticados. Então, nós só temos uma direção para criticar, só temos uma direção. Não temos direção essa que podemos mostrar caminho para que elas não venham fazer a mesma burrada, não é? Nós temos que mostrar que estamos descontentes em relação a esses subsídios. Nós estamos a fazer manifestação em relação ao combustível. Mas nós não queremos fazer manifestação em relação a esse subsídio que esses deputados, não é, aprovaram. Porque o que se viu ali, todos eles levantaram as mãos no ar. O que se viu ali, todos esses levantaram as mãos. E nós depois começamos a ouvir assim, diante de alguns compatriotas, esse subsídio foi merecido. Foi merecido em quê? O que esse pessoal fez? O que esse pessoal vai fazendo em relação às pequenas coisas que eles possam minimizar dentro do país?
Zero. Direito dos deputados. Por isso é que todo mundo acha, não é? A via mais rápida para enriquecer ou para ser, não é? Para ter dinheiro é pertencer à política. Por isso é que as pessoas estão achando, eu vou gritar tanto para os partidos me ouvirem, quem sabe no futuro vou ser um deputado. Quem sabe o dirigente daquele partido está a me ver. Temos que ser sérios. Temos que ser sérios. Nem todo mundo está aqui com a mente cinzenta. Nós podemos sim mostrar o quanto nós estamos descontentes em relação a essa posição que a UNITA teve. E nós temos que deixar desse hábito de vir, não é? Destruir a imagem de outras pessoas, tentar bloquear as pessoas, tentar destruir a essência natural daquela pessoa. E fazer de conta que essa pessoa é tão maldosa. E o que vocês estão a fazer também, estão a fazer tal e qual o regime, as perseguições. Bastou o jovem, o nosso irmão sair, não é? Começaram a olhar ele como uma pessoa não grata. Isso não pode estar a acontecer. Procurem saber o que ele precisa. Procurem saber o porquê. Procurem entender. Procure entender. Porque houve diferença sim em relação um e o outro. Houve diferença. Diferença de tratamento. Houve diferença para quem está atenta, para quem acompanhou esse caso. Houve diferença. E as pessoas não podem esperar que todo mundo deve ser um ativista que defende causas políticas. O nosso país carece sim de um novo governo, mas também é preciso que os defensores aqui, não é? Tenham mais ou menos noção do que estão a defender. Ninguém deve fazer com que o outro não fale. O que vocês estão a fazer, estão a tentar fazer aqui, estão a tentar castrar o pensamento de outras pessoas. Vocês estão a querer fazer com que essas pessoas não falem, com que essas pessoas se mantenham calados. O que vocês querem fazer aqui é fazer com que as pessoas estejam proibidas a exprimir aquilo que elas sentem. Não pode, não pode. E esses militantes precisam ser reeducados. Reeducados. Não é? Não é porque o outro pensa diferente, já trocou a sua vida, já vendeu a sua vida ao diabo. Como o mesmo já não está, não é? A fazer aquele ativismo agressivo, então vocês ficam perdidos. Vocês gostam que o pessoal todo deve fazer ativismo disparatado, ativismo ordinário.
ativismo desprovido de educação. Por isso é que nós, às vezes, algumas pessoas têm tendência de ir para os off dos outros, não é? O disparate que que não conseguem dar ali, vão dar nos off dos outros. Por que não? Por que não aderirem também a essa manifestação em relação aos subsídios milionários? Qual é o medo? Qual é o medo? Qual é o medo que esse pessoal tem? Por que as pessoas tentam sujar os outros? Né? E essas pessoas que vêm mesmo cá sujar os outros são os mesmos que têm os carimbos mais sujos que existem diante do ativismo. Ai, Luísa, tu não podes falar assim porque tu és muito, como é que eu posso dizer, muito séria em relação a isso. Não, tem que ser séria. Tem que ser rígida. Há momentos, sim, de descontrair, mas há momentos que não é para brincadeira. Então, nós lutamos para ver se nosso irmão livre da cadeia. Bastou sair 2 dias depois, vocês já estão assassinando o caráter dessa pessoa. Um já está a dizer mata, outro está a dizer fola, outro está a dizer... Nem todo mundo devem ser mencionados em algumas situações. Nem todo mundo deve ser mencionado em certas situações. Todos querem ser falados. Todos querem ser lembrados porque tiveram ali, lutaram, tiveram... E os outros que trabalharam no off? E os outros que apoiaram monetariamente nos offs? Ele tem o seu direito de dizer quem ajudou, quem não ajudou. Que ele passou por dificuldade. Que ele foi abandonado. Ele tem o seu direito. Ele tem o seu direito. Você não deve exigir com que ele fale aquilo que vocês querem ouvir. Por isso é que estamos num mundo um mundo com pessoas diferentes que defendem causas diferentes. Muitas dessas pessoas estão apenas mesmo só para divertimento, ativismo de divertimento, ativismo de mostrar o quanto berra mais que o outro, ativismo de mostrar o quanto tem mais seguidor que o outro, ativismo de mostrar o quanto, não é? O quanto eu tenho capacidade de apagar o trabalho daquela pessoa, o quanto eu tenho capacidade de ofuscar essa pessoa. E isso nós estamos a acompanhar. Se estiverem bem atentinhos, nós vamos perceber. Precisamos ter algumas aulas de como praticar o ativismo. De como praticar o ativismo. O que é o ativismo? Os angolanos ainda são bebezinhos na questão do ativismo. E quando nós queremos nos defender, viemos dizer porque é a educação que nós tivemos, que nós recebemos do MPLA. Não, é a educação que você recebeu da sua casa.
Porque o MPLA não esteve lá na tua casa da educação. MPLA não esteve na sua casa para te dar educação. Nem a UNITA esteve nas nossas casas para nos dar educação. Por isso é que vai haver sempre mentes diferenciadas a pensarem diferentes. Olhem só na situação do país. Olhem só na situação do país. Os angolanos como é que estão? Estão divididos assim. Quem são os mentores dessa divisão? São os dois partidos. O país está numa situação partidária. Porque o cidadão normal se tornou obrigatoriamente militante. Se não é militante do MPLA, é militante da UNITA. Se não é militante da UNITA, é militante do MPLA. E eles são obrigados a pensar tal e qual como manda a lei, rege. Agora, gostaria que as pessoas também viessem expor a tua vida, do jeito que vocês estão a expor a vida do senhor Helder Schuto, irem buscar fotografias porque ele foi militar, ele foi não sei o quê. Também gostarias que te fizessem isso? Todo um pessoal, todo um jovem daquele tempo era obrigatoriamente fazer a vida militar. E agora que muitos não vão fazer recenseamento militar, mesmo estando fora, nas embaixadas ou nos consulados. Não é agora que muita gente não faz recenseamento militar. Se não eras obrigado dos 8 anos voltar e fazer recenseamento militar e fazer a vida militar. A pessoa que for militar já é do MPLA, a pessoa que é do coisa já é de não sei o que, isso não pode estar a acontecer. Olha como é que o rabo dele está preso. Não, será que o rabo dele é que está preso ou o seu? Será que é o rabo dele que está preso ou o seu? Porque ele sim também tem defendido aqui causas. Ele defende causas. Eu tenho acompanhado já ele há muitos anos. Não é? Ele defende sim causas. Ele tem o seu direito de opinar. Ele tem o seu direito de dar o seu ponto de vista, querendo ou não. É como muitos, não é? Eu tenho o meu direito de opinar. O meu direito de vir aqui fazer uma reflexão. E quando alguém estiver nesse lado, não é? De tão apertado, tão triste posição, eu tenho o direito de vir dar aqui o meu ponto de vista. Ninguém vai me proibir a não dar aqui o meu ponto de vista. E o que nós estamos a acompanhar novamente aqui é uma onda de perseguições, não é? Entre pessoas que se dizem que lutam pelas causas sociais, causas humanas, causas essas dos direitos humanos. Destruir o caráter de outras pessoas. Nós não temos que vir aqui para atacar diretamente a pessoa, mas o comportamento
o comportamento da pessoa. O comportamento não é vir atacar a vida pessoal daquela pessoa, mas falar do comportamento da pessoa. Porque o que nós estamos a presenciar aqui é triste. Então nós estamos a chamar a razão ao regime, mas nós estamos a repetir as mesmas coisas que eles fazem. Usar as mesmas táticas, não é? De sujar a imagem dos outros. Irem rebuscar coisas que não têm nada a ver. E rebuscar coisas essas, não se sabe se o outro, não é? Naquele tempo, quando ele teve na vida militar, o que ele lá passou? E o que lhe fez desistir dessa caminhada? Pessoal, nós temos que estar atentos e vou dizer aqui uma coisa, quando ouço dizer aqui alguns nossos irmãos a dizer que muitas dessas pessoas que vêm falar diante das redes sociais é uma forma de distrair, o MPLA está a fazer com que essas pessoas venham distrair. Não, quem está a fazer a destruição em massa e fazer confusão na cabeça do pessoal são vocês que têm esse tipo de comportamento, defender partido, defender deputados cerradamente, não perceber o quanto vocês estão a compactuar com o sofrimento do povo. Vocês estão a compactuar para que o sofrimento do povo continue. Por que os partidos da oposição não devem ser criticados? Por que vossos líderes não podem ser criticados? Por que os ativistas não podem ser criticados? Ninguém é nulo a críticas. Ninguém deve ser nulo a críticas. Porque em outros países você não vê militante ou sei lá o que é a criticar o partido da oposição. Quem foi que disse? Andam a assistir bem? Andam a assistir jornal? Vocês assistem jornal? Vocês assistem debates abertos de assembleias? Vocês assistem debates cerrados de políticos europeus? Se fossem em países sérios, vocês com esse tipo de aprovação, vocês já estavam ali. Não é? Já estariam, o povo já estaria ali a consultar, aí, não é? Fazer um referendo, não é? Um referendo por causa dos vossos comportamentos. E o mais engraçado é que muitos se encontram em vários países, mas não conseguem raciocinar. Ninguém pode criticar, não sei o quê. A UNITA é o único partido que não deve ser criticado, porque nunca teve no poder, come da mesma brincadeira. Come das mesmas mesas, come das mesmas aprovações. Os mesmos apoios que o partido no poder tem direito é o mesmo que outros partidos têm. Comem do mesmo banquete. Pensam pelo povo? Não pensam pelo povo. Então se dizem que o país está numa condição de crítica, não é? Numa condição crítica. Como é que vem esse tipo de aprovação churudas, não é? Para beneficiar os deputados. Se nós estamos numa situação econômica, social crítica, como é que nós aceitamos, não é? Como é que nós aceitamos, não é?
esse tipo de aprovação de subsídios chorudos nesse exato momento de tão complicado. Nós não estamos a pensar bem. Parece que nesse momento de nós pensarmos, não é? Nos fazem aqui uma lavagem, que ficamos aqui com os cérebros todos cinzentos, não é? Sem perceber o quanto isso prejudica o próprio povo. As críticas devem vir de várias direções, de várias formas. É preciso estar preparado para receber essas críticas e rebater. Por isso é que temos o direito de vir rebater a situação. Mas nós não vamos aceitar esse tipo de comportamentos intolerantes aqui de militantes. Não vamos aceitar tanto quanto de um lado como do outro. Nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento de perseguição. Vamos condenar. Nós não vamos aceitar com que os nossos manos que tanto nós defendemos aqui para serem soltos, não é? Sejam apedrejados em praça pública. Chamem ele. O que é que ele precisa? Qual é o tipo de ajuda? Um psicólogo? Um psiquiatra? Porque ele já se vendeu. Porque ele já recebeu. Porque já está a falar aquilo que o MPLA lhe mandou falar. Poxa. Só o MPLA é que compra, a UNITA não compra, outros partidos não compram. Deixem lá disso. Muitos desses ativistas têm que deixar de ser marionete dos partidos políticos, têm que ser marionete, deixar de serem porta-vozes dos deputados. Os deputados não têm boca. Estão a ver o que está acontecendo cá em Portugal? São os deputados que estão a vir falar. Vêm falar. Quando o povo dá conta que há merda no ar, eles próprios vêm falar. Eles vêm falar. E alguns já começam a se preocupar a meter o seu lugar à disposição. Isso sim seria o caminho certo. Assistam debate de outros países. Assistam como é que se comportam outros deputados ou outros políticos. Quando fazem asneiras. Como é que eles reagem? Eles próprios marcam a sua conferência de imprensa para poder dar a conhecer ao povo. Agora que os porta-vozes dos deputados já são aqueles que se diziam defensores de causas dos direitos humanos. Tomem vergonha em relação a isso. Tomem vergonha e mostrem o quanto vocês não estão ali para ir de acordo com os comportamentos esses abusivos. É o mesmo vício de anos e anos que vocês estão a ter, tipo, ficam cegos no momento em que vocês devem, não é, mostrar o quanto vocês estão descontentes. O que é que vocês querem, afinal? Vocês querem o quê? O que é que vocês ganham com isso? O ativismo é confuso. O vosso ativismo é confuso. Vocês lutam para fazer com que esse irmão, ou para que esses irmãos saiam, mas vocês, depois disso, vocês querem esfolá-lo.
Quando o assunto é público, não deve ser tratado no off. Por isso é que nós temos esses partidos. Abafavam tudo. Por isso é que os seus militantes foram lhes amarrados à consciência. Se você criticar o líder, está expulso. É apedrejado. Não tem espaço. Agora, se você dizer amém, cada vez mais tem espaço. A mesma bajulação que se faz dentro dos partidos é a mesma bajulação que está-se a fazer dentro do suposto ativismo. Mas que esse comportamento vamos combater comportamentos esses fanáticos. Vamos combater. Somos poucos, mas vamos combater. Mas vamos estar aqui para apontar, para falar. Mas não podem dizer aqui a pessoas que têm ideias diferentes, são uma forma de distrair, não é? Outros angolanos. Não, não, não. Nós não queremos que aconteça novamente. Que um militante não tenha voz. Que um ativista fica, não é? Debaixo do sovaco do político. Só podes gritar aqui quando eu dizer que sim. E só podes dizer aquilo que eu quero que você fale. Não. Nós não estamos a criar políticos, não estamos a criar futuros ditadores. Porque eles já têm uma escola. Já têm uma escola. Não é? Estamos a criar futuros ditadores. Nós vamos chorar. Um dos dias também vamos chorar. Não sei se até lá ainda estou cá. Mas que é triste é ver pessoas essas que apoiavam, não é, que gritavam, tá naís, que gritavam que temos irmãos nas cadeias, que temos irmãos não sei o que, vamos lutar para isso. E hoje estamos a apedrejar o próprio. Façam ainda um ativismo limpo. Façam ainda um ativismo que surte alguma coisa. Façam ainda, não é? Com que os outros se sintam seguros em relação àquilo que vocês defendem. E muitos estão a fazer confusão na cabeça dos outros. Quando os seguidores é demais, começam a fazer confusão. Quando lhes são bajulados de várias formas, lhes fazem confusão, já acham que... E não é isso que nós queremos. O ativismo não pode ser levado como divertimento. O ativismo não pode ser levado como se fosse uma brincadeira. O ativismo deve ser respeitado. Tem que se mostrar o quanto vocês estão ali para serem os representantes desse pessoal. Os defensores desse pessoal. Dos cidadãos angolanos, não dos partidos no poder, não dos partidos da oposição, não dos deputados. Porque até esses deputados, estamos no verão, visitem aqui um bocadito aqui as praias. Visitem um pouco aqui as praias. Vão ver quem lá está. Vão se surpreender. Vão se surpreender. Não façam só visitas aos políticos desse regime ditador.
façam também visitas aos políticos, esses políticos dos partidos da oposição. Como é que eles estão a passar férias? Esses são os meses de férias. São os meses de férias. E é isso que eu queria dizer, porque nós não vamos dar espaço em relação a essa nova guerra, não é? De destruir a imagem dos outros. Não vamos dar espaço aos fanáticos. Não vamos dar espaço às pessoas que têm como finalidade desvalorizar o trabalho dos outros. Não vamos dar espaço a essas pessoas. Eu até gostaria que tivesse pessoa que quisesse participar. Muitas dessas pessoas até sentem medo de participar, porque senão, se ela participar, vai ser conotada. Eu não tenho problemas nenhum. E eu, quando entrei aqui, não segui ninguém. Mas eu sei de onde que eu comecei. Não comecei aqui nas redes sociais. Comecei lá atrás. Chorar com essas pessoas de junta médica. Saber o que eu poderia fazer no momento. E vocês não me vêm aqui a vir falar porque quanto eu fiz aquilo. Não. Eles me mandam no off. Saudade. Querem saber onde é que está o fulano. Querem saber onde é que está a fulana. Será que ainda pode me ajudar? Estou com essa situação assim, posso me ajudar? E eu continuo a fazer trabalhos dos off. Eu, como sempre fui de documentos, receber documentos, enviar documentos, anexar documentos, enviar no sítio certo. Tentar perceber qual é o tipo de ajuda que eu posso fazer em relação a cestas básicas. E eu continuo a ser a mesma pessoa. Nada me mudou, não é? Nada mudou o meu comportamento. E eu estou aqui. Por isso é que eu digo que o meu telefone, para aquelas pessoas que acham que sou importante para elas, para as causas delas, o meu telefone está sempre ligado. Se porventura me mandarem uma mensagem e eu não me perceber, mas quando eu me perceber que eu recebi uma mensagem, eu vou responder logo, porque eu nunca deixei nenhuma mensagem por responder. Nunca deixei nenhuma mensagem por responder. A não que seja mensagem abusiva, não respondo e nunca vou responder, porque eu não dou espaço para esse tipo de situação. Eu espero que os nossos manos aqui também tomem nota, não é, em relação a essa situação. As críticas, ninguém está nulo em relação às críticas. Não devemos dar espaço a esses fanáticos. Medo de não ter seguidores. Medo de não serem acompanhados. Medo de que não vão partilhar, seja lá o que for. Também não terá espaço para aquelas pessoas que tentam castrar a minha mente. Tentar confundir a minha mente, não. Mas também não vão esperar aquilo que eu falo, é aquilo que vocês querem ouvir da minha boca. Porque devemos sim, quando houver esse tipo de situação, devemos sim chamar a atenção, dar os nossos pontos de vista, mostrar o quanto existem alguns erros aqui que estão a ser repetitivos. Então, quando o outro já não fala a tua linguagem, já é vendido, já é perseguido, não é? Quando o outro já não fala a tua linguagem, já não interessa. Porque as pessoas vão aprendendo com os erros, as pessoas vão aprendendo. E muitos não aprendem com os erros.
continuam sempre na mesma massa cinzenta. Olha, e eu vou continuar aqui a acompanhar algumas publicações aqui de alguns manos, e eu estou a acompanhar aqui a publicação aqui da nossa irmã Laurinda em relação à conversa que tem tido ali com outro, não é? Com outro senhor. E também vou acompanhando aqui alguns lives que alguns vão fazendo, não é? Porque tu não podes dizer que o outro não é ninguém desmerecedor, não é? Porque não podem criticar os partidos da oposição. Isso não pode estar a acontecer. E eu fico por aqui. Um bem-aja para todos vocês. Um bem-aja para todos vocês. Não se esqueçam que no dia 28 de julho deste mês haverá uma manifestação. Os caminhos darão a volta assim à França, não é? Espero que aqueles manos que estiverem disponíveis para poderem partilhar, participar, não é? Ajudar em relação a essa manifestação, não é? Se dirijam ali ao nosso irmão o Cláudio, não é? Plano B, né? Para que tenha mais informações. Um bem-aja para todos vocês, até já um beijinho grande para esse pessoal que esteve aqui a me assistir. Uma boa noite para vocês e até já. Eu digo sempre até já.